Estamos de volta. Os desafios para rechaçar o golpismo, superar a crise política e conseguir retomar o desenvolvimento econômico no Brasil. Não é pouca coisa. Para conversar sobre isso, estão aqui comigo Vitor Marchetti, cientista político da UFABC, e Altamiro Borges, o Miro, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Bom, a gente terminou o primeiro bloco, aliás, interrompi o primeiro bloco. O Vitor estava falando, eu interrompi. Vou devolver para você que você estava dizendo, olha, se a oposição estivesse surfando, talvez esse cenário fosse inteligível no campo da política, mas nem isso está acontecendo. Não, o argumento era exatamente esse, quer dizer, hoje a gente podia estar contrariado do ponto de vista de preferências políticas, mas a gente pelo menos ia ter um pouco mais de certeza em que campo as coisas estão se dando, qual é o campo da disputa, qual é o campo da batalha, quais são as organizações, quais são os partidos envolvidos. O que causa algum, vamos dizer, temor com o cenário que a gente tem é que, do ponto de vista do sistema político partidário, há um derretimento completo, né? Quer dizer, as mediações que eram feitas entre as demandas da rua, a voz rouca das ruas, as demandas populares, com o sistema de governo e com o Estado, me parece que essas intermediações elas dissolveram e você vê hoje uma população que se move sem a necessária moderação que sistemas democráticos de direito pressupõem. E nos quais os partidos políticos, enfim, têm um papel fundamental. É fundamental. Quer dizer, não há democracia no mundo, há democracia no mundo sem partido político. A gente pode passar aqui, fazer um programa só sobre isso, da crise de representação, da crise dos partidos, o quanto nossos partidos políticos contribuíram para chegarmos a um cenário de desgaste, a questão do financiamento, relação entre as empresas. Tudo isso é fato e precisamos debater essa questão. Agora, também é fato que não conseguimos estruturar um Estado democrático de direito sem partidos. Então, se eles são um problema, teremos um problema maior sem eles. Né? Exatamente porque não existe espaço vazio em política. Essa é uma máxima que qualquer um que faz militância ou que atua politicamente sabe. Espaços vazios são ocupados rapidamente. E hoje a expectativa da população é que quem ocupa esse espaço seja o judiciário, certo? E o que isso significa do ponto de vista de ameaça ao Estado de Direito no Brasil? Acho que foi o Rui Barbosa que disse, né? Quando está na mão do judiciário é a pior ditadura que existe, porque você não tem nem para quem recorrer, né? Eu acho que é o Rui Barbosa que falou isso. Eu acho que é isso. Não existe sistema político sem partidos políticos. Que nós temos muitos defeitos no nosso sistema político, que induziram inclusive a vários erros, que muita gente se lambuzou nesses erros, isso é real, né? Então nós teríamos que discutir uma profunda reforma política, né? Uma profunda reforma política que acabasse com o financiamento privado de vez, né? Uma reforma política que valorizasse os partidos e não os mandatos pessoais, então reforma política de lista, não é isso? Reforma política que valorizasse mecanismos de participação popular que hoje, inclusive, com as mudanças tecnológicas, poderiam ser muito mais facilitadas, né, de consultas. Né, Sim, como já existem em países menores, é verdade, ou mais desenvolvidos, mas a Finlândia poderíamos ter isso no Brasil. É um exemplo. Exatamente. Né? Mecanismos mais participativos, não ficar só na democracia representativa. Né? Então, isso precisa mudar. Agora, mudando isso, de qualquer forma, os atores vão ser partidos políticos. Mesmo onde você teve movimentos muito fortes da negação da política, uma onda de revolta, por exemplo, se vaiam todos. Não é isso? Que se vaiam todos. Mesmo aí, quando termina a explosão, vai para os partidos. Que é um mecanismo que existe na sociedade. Então, a negação dos partidos, no fundo, é uma negação da democracia. E a negação dos partidos, no fundo, conduz a governos totalitários. Podem ser governos totalitários de farda, podem ser governos totalitários de toga. Pode chegar a uma situação, inclusive, em que figuras exóticas dessa onda antipolítica, que na verdade são políticos, né, se projetem e ganhem eleições. Eu fico imaginando o Brasil com a eleição de um Bolsonaro presidente. O que seria esse Brasil? Nós não estaríamos regredindo 500 anos, não. Nós estaríamos regredindo para a época da caverna. Porque esse é um homem truculento, isso é um brucutu. Né? Isso é um preconceituoso, esse homem destila ódio. E, de repente, nessa crise,
Ele aparece como uma liderança Ele dos aparece movimentos, como uma liderança. dos movimentos não orgânicos, né, inorgânicos que estão na rua São os clamando dois que pelo apareceram. golpe. Tinha gente que achava que ia sair ganhando, tipo Aécio, Alckmin, né? Que achava que ia sair ganhando e que saiu escorraçado da avenida. Quem saiu ganhando até agora é o Bolsonaro. Que é isso? Que é a expressão do reacionarismo, do conservadorismo, da intolerância, do ódio, da arma, né? E o Moro. Mas o Moro não tem representação partidária. O Moro, se chegasse à presidência da República, não durava segundos, a não ser que fosse para a ditadura. Porque não tem representação. Ele teria que negociar com o Congresso. Ele vai negociar com quem? Né? O Moro, nesse sentido, foi uma figura projetada. Eu acho, inclusive, tem me chamado a atenção, que alguns veículos de comunicação que alavancaram a figura do Moro como heróis, começam a falar, epa, está se exacerbando. Recentemente o editorial da Folha. Isso. Está exacerbando, calma aí. Agora, a gente teve, quer dizer, eu acho que os movimentos recentes foram movimentos de cartadas muito altas nesse jogo, né? Quer dizer, a própria posse do Lula como ministro da Casa Civil e a revelação dos grampos feitas pelo Moro, me parece que foram cartadas que podem ter sido cartadas aí para um e para outro decisivas. Quer dizer, o que vai sair desse jogo a gente não sabe ainda. Mas se Moro ainda tinha como sustentar essa imagem do técnico que segue apenas o que diz a lei, os ritos, faz interpretações criativas apenas de condução coercitiva, prisão temporária, mas segue uma técnica legal, ele escancarou que a técnica não é o modus operandi ali. Né? Há crivos, há justiça seletiva, há alvo e há objetivos muito claramente definidos. E aí ele se jogou, ou ele foi lançado para a arena política. Para a arena política que eles mesmos estavam negando. Ele se permitiu, né? Ele permitiu que o lançassem, né? Ou ele se lançou, ele permitiu que o lançassem. Porque de algum modo, ele habitou com uma certa tranquilidade um lugar que parecia muito confortável. É só agora, nas últimas semanas, que há algum tipo de constrangimento em relação nas próprias manifestações dele, né? Que você vê que ele talvez tenha falado, opa, ultrapassei aqui. Eu acho que as próximas decisões do perigoso, STF, né? Vão começar um pouco a revelar essas questões. É claro que aí há um outro ator político, o Cunha do STF, né? Que lida com o regimento. O Cunha, o Cunha do STF é o Gilmar Mendes, desculpa. Quer dizer, que é o que lida com o regimento, que tem ali preferências políticas muito certeiras e que faz da casa um ambiente para ele atender os seus objetivos políticos. A decisão tomada anulando a posse do ex-presidente na Casa Civil, assim, do ponto de vista da jurisprudência, do ponto de vista jurídico, eu não conheço um jurista que tenha defendido a decisão. Agora, eu queria olhar um pouco para o outro lado, a outra face dessa moeda, porque a gente olhou para o sistema político, para a ação dos políticos, dos partidos, para a dificuldade dos poderes da República, né, e para o modo como eles têm atuado, seja o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas, do outro lado, a sociedade civil, nós estamos vendo um conjunto de grandes empresários presos, reconhecendo, sob coação ou não, mas reconhecendo que pagaram propinas enormes, devolvendo dinheiro ao erário público, abrindo contas no exterior. E nós temos desde sempre, né? Há quem diga que isso começou ontem, mas no Brasil a história mostra que isso teve aqui desde sempre, tá certo? Na direção de que o capitalismo no Brasil sempre foi dependente do Estado, se valeu, né, dos privilégios e das benesses do Estado e, na verdade, parasitou o Estado. Parasitou, dando como moeda de troca a possibilidade de corromper os agentes do Estado, tanto no Legislativo, sobretudo no Legislativo, no Executivo, mas também no Judiciário, pelo que a gente vê, tá certo? Quer dizer, nos três poderes da República. Como ler? Porque, veja, as manifestações olham um pouco, ou falam um pouco, de um lado e de outro, hein? Tanto as manifestações pela democracia quanto as manifestações golpistas, elas olham muito pouco para essa outra face da moeda que são os capitalistas brasileiros, a plutocracia, os grandes empresários, etc. Como que vocês veem esse lado e por que ele fica tão fora do debate político?
Eu acho que você volto à questão da mídia. Ela faz de forma seletiva, manipula, ela destaca o que lhe interessa, omite o que não lhe interessa, e ela criou uma onda de que é isso, a corrupção é no Brasil e a corrupção começou com o PT. Corrupção não é no Brasil, eu costumo brincar o seguinte, bicho, se entre 12 apóstolos teve um que se vendeu por uns vinténs, não teve essa história do Judas? Então começou bem antes, Corrupção não é um fenômeno brasileiro. Recentemente nós tivemos 3 episódios impressionantes. Nós tivemos o ministro da Economia do Japão, que é o homem forte do Japão, pediu renúncia porque tá indo para a cadeia. Nós tivemos o primeiro-ministro de Israel, adoram tanto Israel, né, que está indiciado para ir para a cadeia. Nós tivemos o presidente da França. Ou seja, corrupção não é um fenômeno brasileiro. Eu errei aquela hora na Volks. Mas lembre-se da GM, aí vou voltar para a GM. No desmoronamento, no início da crise nos Estados Unidos... De 2008. De 2008, depois da crise subprime, né? da crise que chegou aos bancos e, na sequência, chegou às indústrias, a GM foi pega em um monte de irregularidades. Então, corrupção não é um fenômeno brasileiro. Corrupção não é um fenômeno recente. Corrupção não é um fenômeno que envolve só o ente público, ele envolve o ente privado. Né? Ele envolve o ente privado. Né? E no caso das empreiteiras, bicho, as empreiteiras sempre que existiram no Brasil, sempre teve denúncias. Né? Você pega, no período do regime militar havia denúncias. Né? Então... E não só as empreiteiras, né? Porque aqui no estado de São Paulo, por exemplo, empresas multinacionais como Alstom, Siemens, etc. Que não tem nada de empresas... Já reconheceram internacionalmente, embora o Ministério Público de São Paulo não investigue a sério, né? Mas essas empresas já foram punidas nos seus países de origem, né? E aqui em São Paulo não, né? Não. O governo do estado... Se esse escândalo não tivesse pintado lá fora, a gente nem sabia aqui dentro. Nem saberia aqui dentro. Quer dizer, então estamos falando de grandes empresas, tanto as empreiteiras quanto de outros tantos ramos. De todos os setores. Agora... E é isso, só desculpa, Vitor, só uma observaçãozinha final. Lógico que o Estado brasileiro tem muitos problemas e que você precisaria criar mecanismos que inibissem esse fenômeno. Eu acho... Tenho muitas críticas ao governo, a esses governos Lula e Dilma no que se refere a reformas estruturais, ao que se refere não ter enfrentado o poder da mídia. Né? Eu tenho muitas críticas. Mas se você for ver nessa questão do Estado atuar para inibir corrupção, foram tomadas várias medidas. Eu fico impressionado, a Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal deviam lembrar quais eram os carros que eles dirigiam na época de Fernando Henrique Cardoso, qual a estrutura que eles tinham. Estava tudo desmontado no Brasil. O governo investiu nessa área. O governo criou vários mecanismos de transparência. O que o governo Alckmin aqui em São Paulo não tem, o governo Alckmin adora sigilo. Sigilo de 15 anos, sigilo de 50 anos, sigilo para chacinas na periferia, sigilo para a crise da água, sigilo para trens. É um monte de sigilo. O Alckmin adora sigilos. Ele é um homem bem sigiloso. O governo federal tomou várias iniciativas de transparência. Várias dessas coisas não teriam vindo à tona se você não tivesse uma mudança de comportamento nos últimos anos. É o papel do procurador, né? Papel do procurador. Não, o engavetador geral da República, do Pedro Fernando Henrique, né? Um clássico lembrado, engavetador, né? E essas questões hoje tendo vazão. Agora, Vitor, Miro toca num ponto que a mim chama atenção e me intriga, porque veja, é bastante reconhecido que o presidente Lula e a presidente Dilma fortaleceram as instituições da República de modo republicano, escolhendo os primeiros das listas na corporação, no Ministério Público, indicando gente da corporação para a Polícia Federal, investindo, portanto, fortalecendo instituições e favorecendo, permitindo, como ação do governo, certo? Permitindo que essas instituições ganhassem poder para cumprir o seu trabalho, que é fazer a investigação, né? Que é trazer a público, né? Pelos mecanismos de transparência, de acesso à informação, etc. E depois punir os responsáveis, o judiciário punir os responsáveis. Muito bem. Isso que poderia ser e que foi um avanço
extraordinário, portanto, do ponto de vista da democracia, porque a democracia depende de instituições fortes também, inclusive aquelas que são de controle, como a Polícia Federal, o Ministério Público, etc. Isso que é um avanço importante, acabou se transformando, porque deu o ensejo, porque pegou gente do partido do governo, né, envolvidos nos atos de corrupção, deu o ensejo que eles não tinham conseguido, a oposição, a mídia, etc., não tinha conseguido antes, deu um ensejo, num momento de crise, de dificuldade econômica e tal, deu ensejo e converteu, né, um trabalho institucional em trabalho político-partidário e em estopim para isso que a gente está assistindo, para esse descalabro, que impedem, e nesse sentido, penso eu, a presidente Dilma é uma vítima no segundo mandato. Porque dizer que a presidente Dilma faz um mau governo é dizer ela não governa, porque o Congresso não permite que ela governe. A mídia não permite que ela governe. Você pode fazer críticas ao governo da presidente Dilma no primeiro mandato, a meu ver. No segundo mandato, o que ela pôde fazer até agora? E Tuta, a gente tem que lembrar que o começo do segundo mandato, do primeiro mandato da Dilma, ela atingiu, tudo bem, ela ainda surfava na aprovação do Lula, mas o fato dela ter tido uma aprovação ainda maior do que o do governo Lula mostrava que ela conseguia dialogar, e o Lula sabia disso, que ela tinha essa imagem da gerente, da técnica, que conseguiria trazer setores para apoio do governo, de uma classe média mais conservadora, que ele, Lula, não conseguiria exatamente por preconceito de classe. Não é? Ele sabia disso, que ela tinha essas condições e ela, de alguma maneira, conseguiu trazer. A Fiesp defendeu, o SCAF defendeu o Plano Brasil Maior, que era o plano econômico do governo lá no começo, né? A queda da taxa de energia. O SCAF se esforçou enormemente para dizer que aquilo era uma conquista dele e tal. Então ela dialogou com setores ali que de alguma maneira mostravam que tinha uma agenda para o país, que a gente pode fazer as nossas críticas, mas ela funcionava com as instituições de modo a colocar uma agenda na mesa. As manifestações juninas de 2013 é uma inflexão, né? Quer dizer, a partir de junho de 2013, a gente começa um processo que está desembocando hoje. A gente tem que conectar o momento de hoje com aquilo que começou em junho de 2013. E eu acho que há agentes importantes nesse processo, quer dizer, o que começou lá por uma manifestação por conta do preço da passagem e tal, ela foi virando coisas completamente diferentes daquilo. Outros setores perceberam uma possibilidade de atuação política em outro espaço que não o espaço das urnas. Sim, ela foi usada para outros fins. Porque nas urnas estavam perdendo reiteradamente. Né? E eu acho que esses atores a gente compreende mal. Né? Quem financia o Vem Pra Rua? Quem financia o Movimento Brasil Livre? Quem são esses que hoje são os grandes mobilizadores desses grupos, desses indivíduos que se vestem de verde e amarelo? Mas convenhamos, o Brasil não se vestir de verde e amarelo é uma obrigação de todos nós brasileiros. Mas do ponto de vista da análise política, o que é sair com a camisa verde e amarela nas ruas? Você não indica ator, você não tem identidade. Né? A política se faz com atores políticos. Olha uma foto do impeachment de 92... que você vai ver lá uma série de atores, CUT, PSDB, PT, do impeachment do presidente Collor. Pega qualquer foto de internet, você vai encontrar os partidos atuando, as organizações atuando. PSDB e PT, eu encontrei várias fotos com bandeiras que PSDB e PT na rua juntos. Né? As organizações estavam lá. Você olha para as fotos de hoje, impera o verde e amarelo e você não identifica ator, porque essa figura Brasil, ela não é um ator do ponto de vista O verde e amarelo se transforma naquilo que a gente chama pela esquerda de massa de manobra, pura e simplesmente. Né? Agora, eu preciso te interromper claro. de novo, a gente retoma daí, preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta.